Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o explicador e neste vídeo vamos deduzir as regras de derivação das funções trigonométricas. Então, para este vídeo, para além dos normais conceitos relacionados com definição de derivada num ponto e de algumas regras de derivação, vamos precisar de alguns conceitos específicos da trigonometria. Aquilo que nós precisamos para já vai ser a relação fundamental da trigonometria, que eu espero que nesta fase já esteja bem sabida, não é? Estas aqui poderão não estar tão bem sabidas, portanto, seno da soma de dois ângulos e cosseno da soma de dois ângulos, o limite notável sendo x sobre x e um outro limite notável, que também não será propriamente do conhecimento de toda a gente, e nós vamos fazer a demonstração aqui deste último para ficar logo pronto para utilizar durante a dedução das derivadas. Entretanto, os outros todos, se quiserem, têm aqui um link para um vídeo que eu já fiz anteriormente, onde já está a dedução destas mesmas regras e como trabalhar com elas. Aliás, também já existe nesse mesmo vídeo a dedução das derivadas do seno, cosseno e tangente, mas nós vamos fazer aqui outra vez e depois vamos complementar com cotangente, secante e cossecante, que é para ficar tudo no mesmo vídeo. Então vamos começar pelo limite notável. E quando x tende para zero, ficamos com o cosseno de zero, que é 1, ficamos com 1 menos 1, que é 0, e a dividir por zero. Portanto, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Como é que nós levantamos esta indeterminação? Bom, em geral, neste tipo de situações, é boa ideia multiplicar pelo conjugado pitagórico desta expressão aqui de cima. E ficamos com limite, quando x tende para zero, de 1 menos cosseno de x, multiplicado por 1 mais cosseno de x, mas multipliquei em cima e, portanto, também tenho que multiplicar cá em baixo, porque o x que já lá estava, vezes 1 mais cosseno de x. Muito bom, qual é a vantagem de fazer isto? Isto aqui é um caso notável, é a menos b, a mais b, e, portanto, eu agora vou aplicar o caso notável e ficamos com limite, quando x tende para zero, de 1 ao quadrado, que é 1, menos cosseno ao quadrado de x. Tudo a dividir por x vezes 1 mais cosseno de x. E isto aqui, de acordo com, basicamente, a relação fundamental da trigonometria, é a mesma coisa que seno ao quadrado de x. Vou substituir, porque faz diferença ter aqui um seno ao quadrado sobre x vezes 1 mais cosseno de x. Porque agora nós já começamos a poder aplicar o limite notável que já tinha sido demonstrado anteriormente, que é o limite quando x tende para zero, sendo x sobre x. Como é que nós vamos agora transformar isto? Bom, vamos dividir isto em duas frações. Ficamos com o limite, quando x tende para zero, de... A primeira fração fica deste seno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que seno de x vezes seno de x. Um dos seno de x fica na primeira fração, a dividir por x. Porquê? Porque é conveniente, cá está o nosso limite notável. A multiplicar por... E na segunda fração vai o quê? Vai o outro seno de x, e depois o termo 1 mais cosseno de x. Portanto, é o limite de tudo isto. Já sabemos que o limite do produto é o produto dos limites. E agora para aqui já podemos aplicar o nosso limite notável. E isto vai dar 1, vai multiplicar por este limite. Vamos tentar aplicar o limite para ver se ainda temos aqui uma indeterminação. Ora, quando o x tende para zero, ficamos com seno de 0, que é 0 em cima, a dividir cá em baixo por 1 mais cosseno de 0, que é 1. Ora, 1 mais 1 é 2. Ok, então isto fica... Bom, de qualquer forma isto dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Depois temos apenas o limite quando x tende para 0 de cosseno de x menos 1 sobre x. Portanto, este aqui também vai aparecer. Como é que isto se relaciona com o anterior? Bom, de uma forma muito simples. Isto aqui é a expressão simétrica. Portanto, se eu colocar o sinal de menos em evidência, x tende para 0 de menos, fica menos cosseno de x mais 1, mas eu vou já trocar, fica 1 menos cosseno de x, não é? Tudo sobre x. Este sinal de menos, basicamente isto é menos 1 e, portanto, vai passar para trás do limite. Limite, quando x tende para 0, de 1 menos cosseno de x sobre x. Isto acabamos de determinar, é 0. Portanto, isto é a mesma coisa que menos 0, que é isto dá 0, não é? Portanto, agora que já provamos que este limite e este dão ambos 0, agora, quando estes limites aparecerem no meio das nossas demonstrações, automaticamente o nosso trabalho já está cortado ao meio. E agora já podemos então derivar a função seno, ou seja, vamos fazer então a derivada num ponto específico x0 da função seno de x. Fica então, pela definição, seno linha de x0 vai ser o limite quando h tende para 0 de... Ok, o que é que vai ser? O nosso f de x0 mais h. Bom, onde está o x, vamos substituir por x0 mais h. Fica seno de x0 mais h.
O que é o nosso f de x0? Bom, é só substituir x por x0, fica seno de x0. Ficamos então com seno de x0 mais h menos seno de x0 tudo sobre h, que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 para não variar no contexto de derivadas. Agora, como é que nós levantamos esta indeterminação? Bom, vamos recorrer à fórmula do seno da soma de dois ângulos e vamos desenvolver aqui. Ficamos então com limite, quando h tende para 0, de seno de x0 cosseno de h mais seno de h cosseno de x0 e ainda menos este seno de x0 que já lá estava, seno de x0. Tudo isto a dividir por h. E agora vamos fazer então o seguinte. Este termo aqui contém um seno de x0 e este termo aqui também contém seno de x0. Vou colocar este seno de x0 em evidência e este aqui que não contém nenhum termo desse género fica igual. Então, seno de x0, há parênteses, daqui sobra cosseno de h menos, e daqui, portanto, isto é a mesma coisa que ter 1 vezes seno de x0, ou seja, menos 1. Portanto, quando eu faço a distributiva, isto vezes isto dá este termo, seno de x0 vezes menos 1 dá menos seno de x0, mais este termo que está aqui, seno de h vezes cosseno de x0. E agora, então, tudo sobre h. Fantástico! O que é que me interessa agora fazer? Interessa-me separar esta fração por este sinal de mais. E, entretanto, fica o limite de esta fração mais esta fração e vou já distribuir os limites. Ficamos então com... Entretanto, eu estou a verificar que estou a calcular agora dois limites quando h tende para 0, qualquer um deles, mas este termo seno de x0 não depende de h e, portanto, comporta-se como uma constante. Este termo cosseno de x0 é exatamente a mesma situação. Como seno de x0 está a multiplicar por todo o resto, e este cosseno de x0 também está a multiplicar por tudo o resto, o seno de h sobre h, no caso, não é? Vou passar, portanto, passamos as constantes para trás do limite, esta constante vai passar para trás do limite. Muito bom, então temos o quê? Temos esta constante a multiplicar pelo limite, quando h tende para 0, de cosseno de h menos 1 sobre h. Quanto é que vale este limite? Vale 0, como tivemos a ver há pouco, mais esta constante a multiplicar pelo limite, quando h tende para 0, de seno de h sobre h, que já tínhamos visto anteriormente que era 1. Portanto, isto aqui é igual a 0, este limite aqui é igual a 1, e ficamos com seno de x0 vezes 0 é 0, mais seno de x0 vezes 1. Ou seja, isto dá apenas cosseno de x0. Temos então que a derivada da função seno de x no ponto x0 dá cosseno de x0 e, portanto, mais genericamente, a derivada do seno de x vai ser simplesmente cosseno de x. Generalizado para outras funções diferentes de x, portanto, substituindo x por uma função genérica u, temos o seguinte, temos que seno linha de u vai ser, pela regra da função composta, cosseno linha de u vezes u linha, ou normalmente aquilo que vem nas regras vai ser, este linha vem aqui para primeiro lugar, u linha, cosseno, linha de u, que é para não confundir com o que é o argumento e o que é que não é. E pronto, basicamente para o seno está. Agora, para a função cosseno é tudo muito parecido com a função seno, portanto nós não vamos passar aqui muito tempo. Fica então que o cosseno linha de x0 fica limite, quando h tende para 0, de acordo com a definição, é cosseno de x0 mais h menos cosseno de x0 tudo sobre h. A única coisa que é ligeiramente diferente é que agora a fórmula que nós temos que utilizar é um pouco diferente para a soma de dois ângulos, portanto, o cosseno da soma de dois ângulos. E vai ficar então limite, quando h tende para 0, de cosseno de x0 vezes cosseno de h menos seno de x0 seno de h e ainda menos este cosseno de x0 que já lá estava, seno de x0. E agora tudo sobre h. Mais uma vez, eu vou querer colocar este cosseno de x0 em evidência, porque isto vai ser altamente vantajoso. Limite, quando h tende para 0, cosseno de x0, há parênteses, cosseno de h menos, daqui é 1, menos seno de x0,
seno de x0 vezes seno de h. E agora tudo a dividir por h. Vamos separar mais uma vez a nossa fração por este sinal de menos. Tal como há bocado, a constante cosseno de x0 vai passar para trás do limite, a constante seno de x0 vai passar para trás do limite. Muito bom, finalmente, quanto é que é? O limite quando h tende para 0 de cosseno de h menos 1 sobre h vai dar 0. Quanto é que é o limite quando h tende para 0 de seno de h sobre h? Vai dar 1. Portanto, isto fica cosseno de x0 vezes isto é 0, isto é 1, cosseno de x0 vezes 0 é 0, menos seno de x0, seno de x0, isto tudo vezes 1. Ou seja, dá apenas menos seno de x0. Então isto quer dizer que a derivada do cosseno de x no ponto x0 é menos seno de x0 e, portanto, mais genericamente, o cosseno linha do ponto qualquer x é menos seno de x. Generalizando para qualquer outra função, quando x passa a uma função genérica u, ficamos com cosseno linha de u é igual a menos seno de u vezes u linha, ou seja, cosseno linha de u é igual a, portanto, este linha passa para aqui para trás e, portanto, primeiro o sinal de menos, depois u linha, depois seno de u e cá está a nossa regra da derivação do cosseno de um ângulo. Vamos então passar à função tangente e para derivar a função tangente no ponto x0, utilizando a definição, portanto ficará uma coisa muito parecida com aquilo que já estávamos a fazer. Tangente linha de x0 vai ser limite, quando h tende para 0 de, tudo o resto é também muito semelhante, tangente de x0 mais h, menos tangente de x0, tudo sobre h. Agora, temos aqui um obstáculo, que é esta tangente de x0 mais h. Portanto, nós não conhecemos nenhuma forma. Ela existe, mas nós não conhecemos nenhuma forma para a tangente da soma de dois ângulos. Mas vamos contornar a situação da seguinte forma. Em vez de irmos buscar novas fórmulas, vamos utilizar aquelas que nós já estávamos a utilizar para o seno e para o cosseno, porque nós sabemos que a tangente de um determinado ângulo é o seno desse ângulo a dividir pelo cosseno. Então, vamos transformar. Fica limite, quando h tende para 0, de seno de x0 mais h sobre cosseno de x0 mais h menos, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, seno de x0 sobre cosseno de x0 e agora isto tudo sobre h. Bom, o que é que me convinha aqui fazer? Simplificar ao máximo esta fração e aqui para este numerador vou reduzir ao mesmo denominador, portanto aqui multiplico por cosseno de x0 e aqui por cosseno de x0 também. Este aqui multiplico por cosseno de x0 mais h vezes cosseno de x0 mais h e aqui também vezes cosseno de x0 mais h. Fica então, limite, quando h tende para 0, de seno de x0 mais h, portanto, vamos ver aqui um da fração principal, aqui o outro para esta outra fração cá de cima, seno de x0 mais h vezes cosseno de x0 menos seno de x0 vezes cosseno de x0 mais h, prolongar este, e cá em baixo fica o produto destes dois denominadores, portanto, cosseno de x0 vezes cosseno de x0 mais h. Tudo isto sobre h. Agora, este h é a mesma coisa que h sobre 1, portanto, este vai multiplicar aqui com o 1, estes dois cá do meio vão multiplicar e vão ficar apenas com um único traço de fração. E ficamos então aqui no numerador com esta expressão com muito mau aspecto. Para simplificar, o que é que basicamente teríamos de fazer aqui? Desenvolver aqui o seno de x0 mais h, desenvolver o cosseno de x0 mais h, fazer aqui as várias distributivas que temos para fazer e simplificar. Isto dá um trabalhão incrível. Eu dei-me de facto ao trabalho previamente de estar a fazer esse trabalho todo, portanto, desenvolver aqui o seno de x0 mais h, fazer aqui a distributiva. Para este aqui, o cosseno de x0 mais h está aqui, depois a distributiva, ficamos aqui com esta expressão toda. Verificamos que este termo e este são simétricos, portanto corta, fica só este e este aqui, vão aqui para esta linha.
Depois temos aqui um seno de H e um seno de H, portanto este seno de H eu troquei, mas não era mesmo necessário, só para verificarmos que temos aqui coisas em comum, vamos colocar em evidência e sobra daqui cosseno ao quadrado de x0, daqui seno ao quadrado de x0. Ora, com o cosseno em primeiro ou em segundo lugar, esta soma vai sempre dar 1, porque isto é a nossa relação fundamental da trigonometria. E isto então reduz-se a seno de H. Eu gostava de vos mostrar agora, só com um pouquinho mais de matemática, uma forma muito mais simples de fazer exatamente a mesma coisa e chegar ao mesmo resultado. E a única coisa que nós temos que saber adicionalmente é que aqui na fórmula do seno de A mais B, se nós trocarmos o sinal de mais por um sinal de menos, ou seja, fica o seno da diferença de dois ângulos, o que vai acontecer é que este sinal de mais vai passar a menos e tudo o resto fica exatamente na mesma. E se quiserem podem regressar àquele vídeo da trigonometria do 12º ano, está o link lá em baixo na descrição, e ver exatamente como é que se faz. Mas agora regressando aqui ao nosso limite, o que é que nós temos aqui? Se nós substituirmos o x0 mais h por exemplo, um A maiúsculo e o x0 por um B maiúsculo, portanto isto é um ângulo A e um ângulo B, então este aqui vai ser o mesmo ângulo B e este aqui vai ser o mesmo ângulo A que este aqui inicialmente. Então, substituindo, ficamos com seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. E isto é o quê? Cá está, é o nosso seno da diferença de dois ângulos. Portanto, isto é a mesma coisa que seno de A menos B. E agora, substituindo novamente pelas nossas variáveis iniciais, ficamos com seno de x0 mais h, que é o nosso A, x0 mais h, menos o B, que é apenas x0. E agora A, corta, ficamos então apenas com seno de h. Isto que nós fizemos aqui parece simples, mas não é fácil reparar que isto na realidade era, embora de uma forma mais ou menos disfarçada, um seno de A menos B. Mas com um bocadinho mais de matemática e esta capacidade de reconhecer padrões, acabamos por fazer as coisas de uma forma muito mais simples e muito mais rápida, e isso é uma das coisas que existe mais belo na matemática. Regressando então ao nosso limite, mas se calhar continuar aqui que é para não ocupar outra página, temos então o quê? Vamos substituir tudo isto por seno de h. Ficamos com limite, quando h tende para 0, de seno de h sobre h vezes cosseno de x0, cosseno de x0 mais h. Agora, quando h tende para 0, aqui fica seno de 0, que é 0, e este h fica 0, e portanto, mesmo que o resto não seja 0, acaba por ficar ainda uma interminação 0 sobre 0. Portanto, nós ainda não levantamos esta interminação, mas já estamos muito próximos, porque agora isto é o nosso limite notável. Então, vamos separar. Ficamos com limite, quando h tende para 0, de seno de h sobre h, vezes, e agora aqui isto é a mesma coisa que seno de h vezes 1, não é? 1 sobre tudo o resto. Cosseno de x0 vezes cosseno de x0 mais h, parênteses, não é? Limite tudo isto, que é o produto dos limites. Bom, o limite quando h tende para 0 de seno de h sobre h é 1. Multiplicado por limite quando h tende para 0 disto aqui. Ora, quando h tende para 0, este h fica 0 e aqui fica só cosseno de x0. Fica cosseno de x0 vezes cosseno de x0 cá em baixo. Ou seja, 1 sobre cosseno ao quadrado de x0. Que é apenas 1 sobre cosseno ao quadrado de x0. E esta parte aqui, e isto é só mesmo para alunos do ensino superior, nós já sabemos que a secante de x é 1 sobre cosseno de x, portanto 1 sobre cosseno ao quadrado de x fica apenas a secante ao quadrado de x. Portanto é uma forma alternativa de expressar a derivada da tangente. Portanto, assim em resumo, a derivada da tangente num ponto genérico x é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que por sua vez também é igual ao quadrado da secante de x. Como é habitual, vamos generalizar para qualquer função diferente de x e vamos ficar com a derivada da tangente de u, vai ser, utilizando aqui o 1 sobre cosseno ao quadrado de x, fica 1 sobre cosseno ao quadrado de u vezes u', que é apenas u' sobre cosseno ao quadrado de u. Se utilizarmos a secante, ficamos com a derivada da tangente de u, fica secante ao quadrado de u vezes u'. Só passar esta linha para o primeiro lugar, porque é para não confundir com os argumentos, fica u'
secante ao quadrado de u e está feito para a tangente. Para a derivada da cotangente, o procedimento é muito parecido com a da tangente e, portanto, nós vamos aqui acelerar um bocadinho o processo. Então, vamos fazer a derivação no ponto x0 de cotangente x, ou seja, cotangente linha de x0 vai ser, de acordo com a definição de derivada num ponto, limite, quando h tende para 0, de cotangente de x0 mais h, que é o nosso f de x0 mais h, menos cotangente de x0 e tudo a dividir por h. Para não variar, existe de facto uma fórmula para cotangente da soma de dois ângulos, mas nós não vamos utilizar. Vamos sim utilizar o facto de sabermos que a cotangente é o cosseno dividido pelo seno. E portanto isto vai transformar-se em limite, quando h tende para 0, de cosseno de x0 mais h sobre seno de x0 mais h menos cosseno de x0 sobre seno de x0 e agora tudo sobre h. Vamos simplificar ao máximo esta expressão. Vou aqui multiplicar por seno de x0 e vou multiplicar por seno de x0 mais h e aqui vou multiplicar por seno de x0 mais h. Fica-me então limite, quando h tende por 0, de, ora cá em cima fica seno de x0 mais h vezes seno de x0 menos, que este finalmente que aqui está, seno de x0, seno de x0 mais h. Este denominador comum vai ser seno de x0 vezes seno de x0 mais h, mas depois a gente já sabe que vai multiplicar aqui com este h. Então vou já pôr isto com um único traço de fração e fica cá em baixo h vezes seno de x0 vezes seno de x0 mais h. Temos só aqui uma pequena diferença em relação à fórmula do seno da diferença de dois ângulos. Mas também não há problema, porque isto é uma multiplicação normal e, portanto, eu posso trocar a ordem do seno com o cosseno aqui e vai ficar. Muito bom. Agora, este aqui é o nosso ângulo A grande, este é o nosso ângulo B grande, este continua a ser o B grande e este aqui é o A grande. O que é que nós temos aqui? Temos seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Isto é, tal qual como há pouco, seno de A menos B. A diferença agora é que o nosso ângulo A é o x0, o nosso ângulo B é o x0 mais h. Portanto, isto traduz-se como seno de x0 menos, abre parênteses, x0 mais h, ou seja, seno de x0 menos x0. Agora este mais passa a menos h, corta, e vai ficar seno de menos h. Mas não há problema, nós sabemos trigonometria. Nós sabemos que seno de menos x é igual a menos seno de x. Menos seno de h. E agora já vai então para o próximo passo. E fica então, limite, quando h tende para 0, de menos seno de h, portanto a fração, menos seno de h sobre h, seno de x0, seno de x0 mais h. Nós já estamos mais ou menos a ver o que é que isto vai dar. Quando este sinal de menos vai só passar aqui para trás do limite, fica menos o limite, quando h tende para 0, de... E agora vou fazer exatamente a mesma separação que fiz há pouco. Seno de h sobre h vezes 1 sobre seno de x0, seno de x0 mais h. Tudo dentro de parênteses. Agora, vamos fazer já a distribuição dos limites. Fica menos. Limite quando h tende para 0, seno de h sobre h é 1, multiplicado por... E agora, este limite para aqui, este h passa a 0. Fica seno de x0 vezes seno de x0, que é seno ao quadrado de x0, e 1 sobre seno ao quadrado de x0. Este não está aqui a fazer nada, isto fica apenas menos 1 sobre seno ao quadrado de x0. E isto é a mesma coisa que menos cossecante ao quadrado de x0. Agora, em geral, o que é que nós temos? Temos que a cotangente linha de x vai ser, em geral, menos 1 sobre seno ao quadrado de x, por sua vez é menos cossecante ao quadrado de x. De forma geral, cotangente linha de u vai ser, daqui fica menos u' sobre seno ao quadrado de u, e daqui sai apenas menos cósseca u'
cossecante ao quadrado de U, assim sim. Muito bom, vamos então ver como é que fica agora para a secante de x. E a derivada num ponto específico x0 vai ficar secante linha de x0, vai ser, de acordo com a nossa definição, o limite quando h tende para 0 de secante de x0 mais h menos secante de x0 sobre h. Agora, no sentido de utilizarmos o mínimo possível de fórmulas, vamos decompor esta secante em 1 sobre cosseno de x. E isto passa a ter o aspecto limite, quando h tende para 0, de 1 sobre cosseno de x0 mais h, x0 mais h, cá em baixo, menos, e aqui a fazer a mesma coisa, 1 sobre cosseno apenas de x0, e agora tudo sobre h. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos dar aqui o denominador comum e fazer esta subtração e depois colocar tudo com o mesmo traço de fração. E então, aqui multiplica por cosseno de x0, cosseno de x0. Aqui multiplica por cosseno de x0 mais h. E aqui multiplica por cosseno de x0 mais h também. Limite, quando h tende para 0 de 1 vezes cosseno de x0, fica só cosseno de x0, menos 1 vezes cosseno de x0 mais h. Cosseno de x0 mais h, sobre, agora, este denominador comum fica cosseno de x0 vezes cosseno de x0 mais h, mas nós já sabemos que isto depois me vai multiplicar com h, e eu já dei aqui o mesmo traço de fração e fica só h, cosseno de x0, cosseno de x0 mais h, e já está o mais simplificado possível. No entanto, a nossa indeterminação ainda não está levantada, no sentido em que, quando h tende para 0, isto agora fica cosseno de x0, e este cosseno de x0 menos cosseno de x0 fica 0, e aqui fica 0 vezes isto tudo, fica tudo ainda 0 sobre 0, né? Como é que nós vamos levantar esta indeterminação? Vamos desenvolver este cosseno de x0 mais h. Agora vamos só desembaraçar de parênteses. Agora, mais uma vez, coisas muito parecidas com aquilo que já estivemos a fazer há pouco. Portanto, aqui temos um termo com cosseno de x0 e outro com cosseno de x0, vou colocar em evidência, este aqui não vou mexer porque não contém nada de comum, e ficamos com limite, quando h tende para 0, de cosseno de x0, abre parênteses, daqui isto é 1 vezes, portanto 1, menos, sobra aqui o cosseno de h, mais seno de x0, seno de h, e o resto cá em baixo não muda. Vamos separar esta fração por este sinal de mais e distribuir logo os limites, porque o limite de uma soma é a soma dos limites. Então como é que nós avançamos agora? Temos aqui cosseno de x0 e temos aqui cosseno de x0. Corta, corta. Neste primeiro limite vamos ficar cá em cima 1 menos cosseno de h sobre h. Porquê? Porque é um daqueles limites notáveis. E o resto fica à parte. Fica limite, quando h tende para 0, de 1 menos cosseno de h sobre h, vezes, vou já distribuir os limites, limite quando h tende para 0, de 1 sobre cosseno de x0 mais h. Mais, aqui temos em cima seno de x0, cá em baixo temos este cosseno de x0, e isto junto dá tangente de x0. E uma vez que não depende do h, isto comporta-se como uma constante e, portanto, vai passar para trás do limite. Mais tangente de x0 vezes o limite, quando h tende para 0, de quê? De seno de h sobre h, seno de h sobre h, vezes, tenho que pôr aqui nesta outra linha que já não cabe, vezes o limite, quando h tende para 0, o que é que sobra aqui? Aqui vezes 1, portanto 1 sobre cosseno de x0 mais h. 1 sobre cosseno de x0 mais h. E agora, limite quando h tende para 0 de 1 sobre cosseno de h sobre h é 0, portanto o nosso limite notável, multiplicar por... Aqui não interessa realmente o que é. Pronto, quando o h tende para 0 fica 1 sobre cosseno de x0, mas não interessa, porque de qualquer forma isto a multiplicar por 0 vai dar 0. Mais, este aqui, temos aqui uma tangente de x0, multiplicar por este outro limite notável, que vai dar 1, e a multiplicar ainda por quê? O limite quando h tende para 0 de 1 sobre... Isto aqui vai dar, quando o h tende para 0, fica só 1 sobre cosseno de x0, 1 sobre cosseno de x0.
Muito bom, vamos então lá simplificar isto. Fica, este 0 desaparece, este 1 desaparece, fica só tangente de x0 vezes, o que é isto? Isto é a nossa secante, portanto, secante de x0. Ou seja, significa que, em geral, a derivada de secante de x é tangente de x vezes secante de x. Mas normalmente nos formulários e nos manuais vem ao contrário. Portanto, vem secante linha de x igual a secante de x vezes tangente de x. E de uma forma genérica, por uma outra função, o secante linha de u vai ser u' vezes a secante de u vezes a tangente de u. E está então aqui a derivada da função secante. E já só falta vermos a derivada para a cossecante de x. Então, vamos fazer a derivada no ponto genérico x0 e fica que a cossecante linha de x0 fica, então, de acordo com a nossa definição, o limite, quando h tende para 0, de cossecante de x0 mais h, menos cossecante de x0, tudo sobre h. À semelhança daquilo que fizemos para a secante, vamos decompor a cossecante não em 1 sobre cosseno, mas em 1 sobre seno, e fica limite, quando h tende para 0, de 1 sobre seno de x0 mais h, menos, está aqui, 1 sobre seno apenas de x0, tudo sobre h. Vamos estar no mesmo denominador, portanto aqui multiplicamos por seno de x0 e aqui por seno de x0, e vamos multiplicar por seno de x0 mais h, e aqui também multiplicar por seno de x0 mais h. E fica então o limite, quando h tende para 0, de, aqui fica só 1 vezes seno de x0, seno de x0, menos 1 vezes, fica só seno de x0 mais h, tudo sobre. Agora o nosso denominador comum é seno de x0 vezes seno de x0 mais h, mas nós já sabemos que isto depois vai multiplicar por h. Vamos passar tudo lá para baixo. h, seno de x0, seno de x0 mais h. Muito bom. Isto ainda é uma indeterminação, portanto, quando o h tende para 0, aqui fica seno de x0, seno de x0 menos seno de x0 a 0. E a dividir por este 0 aqui, fica 0 sobre 0. Ainda. Então vamos decompor este seno de x0 mais h. Fica limite de h tende para 0 de seno de x0 menos, parênteses, seno de x0 cosseno de h mais seno de h cosseno de x0, tudo sobre h seno de x0, seno de x0 mais h. Agora vamos fazer aqui esta distributiva. Ok, o que é que nós reparamos agora? Reparamos que aqui este termo tem seno de x0, este também, este não tem nada, então aqui vamos colocar aqui este seno de x0 em evidência, porque vai ser altamente conveniente. E entretanto já adiantei um bocadinho o processo porque isto é muito parecido com o anterior, portanto eu vou distribuir aqui por este sinal, não é? E distribuo os limites. No entanto, eu fiz aqui um erro, porque este menos, quando distribuo, este mais passa a menos, ok, e este mais também passa a menos. Fantástico. O que é que nós temos então agora? Este seno de x0 vai cortar com este seno de x0 e agora vamos levar para aqui o quê? Limite quando h tende para 0, h tende para 0, de 1 menos cosseno de h sobre h, 1 menos cosseno de h sobre h, vai multiplicar pelo resto. Portanto, isto aqui só sobra 1, não é? Portanto, vezes 1 sobre seno de x0 mais h, seno de x0 mais h, menos, e não mais, menos, limite, portanto, é o limite de tudo isto. O limite, quando h tende para 0, daqui temos este cosseno de x0 sobre seno de x0, que dá cotangente de x0, que é uma constante, porque o limite é quando o h tende para 0. Então, como é uma constante, passa para trás do limite e depois temos aqui este seno de h sobre h. De qualquer forma, como eu já escrevi o limite, vou escrever esta constante no final. Então, seno de h sobre h, seno de h sobre h,
vezes, sobra-me o quê? Sobra-me um lá em cima e cá em baixo sobra-me este seno de x0 mais h, vezes 1 sobre seno de x0 mais h, e isto tudo, né? E agora é que vem a multiplicar então pela nossa cotangente de x0. Fantástico! Então, daqui, limite quando h tende para 0 de 1 menos cosseno de h sobre h é o nosso limite notável, e isto vai dar 0 vezes, e daqui fica só 1 sobre seno de x0, mas de qualquer forma isto acaba por ficar 0. Menos, agora o limite quando h tende para 0, seno de h sobre h, é mais um limite notável e vai dar 1, não vai, neste caso não vai dar 0, vai dar 1, multiplicado por limite quando h tende para 0 de 1 sobre seno de x0 mais h. Então agora seno para 0 fica só 1 sobre seno de x0. 1 sobre seno de x0. Ora bom, vamos simplificar. Isto aqui anula-se tudo e fica 0. Fica só menos, este não está aqui a fazer nada, 1 sobre seno de x0, mas entretanto esqueci-me aqui desta cotangente, vezes a cotangente de x0. Agora sim, vezes cotangente de x0, que já lá estava no final. Então, fica-me o seguinte, a derivada da cossecante de x, a partir daqui fica 1 sobre seno de x0, que é a nossa cossecante de x0. Eu vou já mudar a variável para x, fica menos cossecante de x vezes a cotangente de x. E de uma forma geral, para uma função qualquer u diferente de x, ficamos com menos u' cossecante de u vezes cotangente de u. E já temos então aqui uma tabela de resumo com as derivadas que nós acabamos de obter. Agora surge aqui uma questão interessante, que é a seguinte: será que seria possível ir buscar estas fórmulas a partir das regras de derivação? E a resposta é sim, mas com um asterisco, ou seja, no sentido em que pelo menos uma delas nós teríamos de ir buscar através da definição. E a primeira que nós fomos buscar é a função seno, portanto a derivada de seno é o seno de x. Por exemplo, se nós admitimos que esta vamos buscar mesmo pela definição, a partir daqui eu consigo definir todas as outras funções às custas de senos ou de cossenos ou de uma combinação de ambas. E vamos ver como é que nós vamos buscar as regras para as outras todas. Então vamos começar com a regra do cosseno. Para fazer a regra de derivação do cosseno, vamos fazer o seguinte, tendo em consideração esta derivada de cima. Vamos definir sabemos que o cosseno de x é a mesma coisa que seno de π sobre 2 menos x. Nesse caso, a derivada do cosseno de x vai ser apenas a derivada do seno de π sobre 2 menos x. Ora, aplicando aqui a regra da função composta, e esta fica π sobre 2 menos x' vezes cosseno de π sobre 2 menos x. Ou seja, isto é precisamente aqui este x, não é? Cosseno de x. Agora, isto fica o quê? A derivada de π sobre 2 é 0, a derivada de menos x é menos 1, portanto isto fica menos daqui, cosseno de π sobre 2 menos x, mas se o cosseno de x é seno de π sobre 2 menos x, também é verdade que o seno de x é cosseno de π sobre 2 menos x. Então, isto é a mesma coisa que seno de x, e cá está, derivada do cosseno. Agora que já temos a derivada do seno e a derivada do cosseno, já é fácil ir buscar a derivada da tangente, porque nós sabemos que a tangente pode ser definida como seno de x sobre cosseno de x. Automaticamente, a derivada da função de tangente é a derivada desta expressão toda, seno de x sobre cosseno de x'. Agora vamos utilizar aqui a regra do quociente e vai ficar seno' de x vezes cosseno de x menos seno de x cosseno' de x, tudo a dividir por cosseno de x ao quadrado de x. Muito bom, vamos lá. A derivada do seno de x é cosseno de x vezes este cosseno de x que já lá estava, menos este seno de x, e agora a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Tudo sobre cosseno ao quadrado de x. Isto aqui fica cosseno ao quadrado de x menos, aliás, mais, por causa destes dois menos, seno ao quadrado de x
sobre cosseno ao quadrado de x. Isto aqui é a relação fundamental da trigonometria e dá 1 sobre cosseno ao quadrado de x e cá está então a derivada da tangente. É claro que isto aqui também é igual a secante ao quadrado de x. Ok, vamos passar então à cotangente de x. E a função cotangente de x pode ser definida às custas do seno e do cosseno como sendo cosseno de x sobre seno de x. Portanto, a derivada da cotangente de x será a derivada de cosseno de x sobre seno de x. Mais uma vez vamos usar a regra da quociente e vamos ficar com cosseno linha de x seno de x menos cosseno de x seno linha de x, tudo a dividir por seno ao quadrado de x. A derivada do cosseno de x é menos seno de x vezes o seno de x que já lá estava, menos este cosseno de x, mas a derivada de x que é apenas cosseno de x novamente, tudo a dividir por seno ao quadrado de x. Vamos colocar estes dois sinais de menos em evidência e vamos até tirá-los já para fora do traço de fração. E aqui ficamos com seno ao quadrado de x. E aqui, por causa deste menos, agora isto aqui passa mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Já está, porque é que eu fiz isto? Porque isto agora é a relação fundamental da trigonometria, dá 1 e portanto fica seno ao quadrado de x. Isto é a mesma coisa que dizer menos cossecante ao quadrado de x. Em alternativa, isto para a cotangente também podemos definir como sendo a cotangente de x é o inverso multiplicativo da tangente de x. E neste caso nós podemos fazer também com um quociente, mas com um quociente ligeiramente diferente, também ir buscar a mesma regra. Portanto, cotangente linha de x vai ser a derivada de 1 sobre tangente de x, ou seja, 1 linha vezes a tangente x menos 1 vezes a tangente linha de x a dividir por tangente ao quadrado de x. Ora, isto é a derivada de uma constante, portanto este termo aqui fica todo zero, este menos vai passar para aqui, este 1 também corta, menos. E agora, a derivada da tangente, eu vou usar 1 sobre cosseno ao quadrado, porque interessa meter aqui senos e cossenos, que é para cortar coisas, e nós estamos todos mais habituados a usar senos e cossenos. Portanto fica, para a derivada da tangente, isto é outra situação principal, 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E esta tangente ao quadrado eu vou redefinir como sendo seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Porquê é que eu vou fazer isto? Agora posso cortar este cosseno ao quadrado com este cosseno ao quadrado. E isto fica-me apenas menos, daqui sobra-me o 1, daqui sobra-me este seno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que menos cossecante ao quadrado de x, tal como há bocado. Vamos ver a secante. E a secante de x define-se como sendo o inverso do cosseno de x. Neste caso, a derivada da secante é a derivada deste quociente. Cosseno de x, tudo de linha. Olha lá então, 1 linha vezes cosseno de x menos 1 vezes cosseno linha de x, tudo a dividir por cosseno ao quadrado de x. E isto vai dar, e isto é zero, portanto isto anula-se, este menos vai saltar aqui para trás, isto não está aqui a fazer nada. A derivada do cosseno é menos seno de x, menos seno de x, a dividir por cosseno ao quadrado de x. E estes dois menos cortam um com o outro. Isto vai dar então seno de x a dividir por cosseno de x vezes cosseno de x. Seno de x sobre cosseno de x vezes cosseno de x. É só mesmo para ser mais visual. Agora eu vou fazer o seguinte, vou separar estas duas frações e vou fazer assim. 1 sobre cosseno de x vezes seno de x sobre cosseno de x. Ok. O que é isto aqui? Cá está, é a nossa secante, ou seja, secante de x vezes seno de x sobre cosseno de x é a nossa tangente de x. E cá está então a derivada. E finalmente, para a cossecante de x, temos que a cossecante de x pode ser definida como o inverso do seno de x e, portanto, cossecante de linha de x será a derivada deste quociente. 1 sobre seno de x será então 1 linha seno de x menos 1 vezes seno linha de x sobre seno ao quadrado de x.
Ora, para não variar, isto aqui vai ser 0, este menos salta para aqui, este 1 corta, menos seno linha de x, que é cosseno de x, sobre seno ao quadrado de x. Vou fazer a mesma coisa que fiz há pouco, ou seja, vou dividir isto em cosseno de x sobre seno de x vezes seno de x e vou reescrever esta fração como sendo 1 sobre seno de x vezes cosseno de x sobre seno de x. Muito bom. O que é que são estas coisas todas? Sinal de menos. 1 sobre seno de x é a nossa cossecante de x. E cosseno de x sobre seno de x é a cotangente de x. Cotangente de x. E cá está a derivada da cossecante. Depois, para obter as expressões deste lado aqui da nossa tabela inicial, basta pegar aqui nestes resultados que nós acabamos de obter e com a regra da função composta chegamos lá muito facilmente. E para terminar, vamos só fazer aqui a derivada de uma função como exercício. E a função que nós temos para derivar é 3 seno ao cubo de x vezes cosseno ao quadrado de x ao quadrado menos 3. E a primeira coisa que eu reparo quando olho para esta função é que tenho uma constante a multiplicar por uma função variável. Então, esta constante vai passar para trás da derivação, fica 3, parênteses, seno ao cubo de x vezes o cosseno ao quadrado de x ao quadrado menos 3, tudo linha. Portanto, é menos uma coisa que eu tenho que me tenho que preocupar. Agora, vou derivar o produto do seno ao cubo de x, que eu vou entender como sendo a minha função u, pela função cosseno ao quadrado de x ao quadrado menos 3, que é a minha função v. Portanto, isto vai então ficar, para aqui então, 3, parênteses, derivada de seno ao cubo de x, vou fazer devagarinho que é para não nos enganarmos, seno ao cubo de x, linha, vezes o cosseno ao quadrado de x ao quadrado menos 3, mais seno ao cubo de x, seno ao cubo de x, vezes a derivada do cosseno ao quadrado de x ao quadrado menos 3. Linha e fecha parênteses. Muito bom. Como é que nós avançamos a partir daqui? Agora temos aqui esta derivada para fazer e esta outra derivada para fazer. Isto é o quê? Isto é uma derivada de uma função seno? Não, é a derivada de uma potência. O cubo de um seno. E, portanto, a primeira regra que nós vamos aplicar aqui e também aqui vai ser a regra da potência. Porque aqui tem um cubo e aqui tem um quadrado. Ficamos com 3, parênteses. Este salta aqui para trás, fica a multiplicar, vezes seno elevado a 3 menos 1, 2 de x, vezes a derivada da base, vezes o seno de x. Ficamos para o próximo passo, que é para não fazer tudo de uma vez. Multiplicar por este cosseno ao quadrado de x ao quadrado menos 3, mais seno ao cubo de x. A multiplicar por quê? Vamos derivar uma potência. 2 passa para aqui para trás, cosseno elevado a 2 menos 1, que é 1, fica só assim, de x ao quadrado menos 3, a multiplicar agora pela derivada da base. Portanto, cosseno, linha, de x ao quadrado menos 3. E fecha parênteses. Muito bom. E temos então aqui esta derivada para fazer e esta derivada para fazer aqui do seno. Portanto, 3, parênteses, 3 seno ao quadrado de x. A derivada do seno é apenas cosseno de x, cosseno de x, vezes cosseno ao quadrado de x ao quadrado menos 3. Mais, isto aqui não muda nada, seno ao cubo de x, este 2 já podia ter passado aqui para trás, vezes o cosseno de x ao quadrado menos 3. E agora esta derivada, como é que fica? Fica o menos, vezes menos o linha, x ao quadrado menos 3 linha, seno de x ao quadrado menos 3, e agora fecha parênteses. E agora ainda tenho aqui uma derivada para fazer, fecha parênteses retos, né? Ainda tenho aqui esta derivada para fazer. Isto é a derivada de um polinómio. Portanto, aqui x ao quadrado fica 2x, aqui fica 0, portanto fica só 2x. Vamos fazer no próximo passo. Portanto, fica então. E agora fica então aqui 2x, vezes menos 2x. E agora aqui já não há nada para derivar, fica outra vez seno de x ao quadrado menos 3, fecha parênteses retos.
Muito bom, então agora já não tenho rigorosamente mais nada para derivar. A única coisa que eu tenho que fazer agora é ver como é que nós podemos simplificar esta expressão. E nós temos aqui um 3 a multiplicar por este termo e agora este outro termo aqui. Portanto, se houvesse aqui uma diferença em que os termos pudessem cancelar, mas não é o caso. Eventualmente o que eu posso fazer aqui é colocar coisas em evidência para ficar com uma expressão um pouco mais reduzida, mas não há aqui nenhum termo que propriamente se cancele. Então o que é que nós temos aqui em comum? Ora, aqui tenho seno ao quadrado de x e aqui eu tenho seno ao cubo de x. Ok, portanto isto aqui é o seno de x a multiplicar por si próprio 3 vezes, aqui é 2, portanto temos coisas em comum. Aqui tenho cosseno de x, aqui nunca me aparece cosseno de x, aqui tenho cosseno ao quadrado de x ao quadrado menos 3 e aqui tenho apenas cosseno de x ao quadrado menos 3. Já temos mais qualquer coisita em comum aqui. Possamos colocar em evidência. Aqui não temos polinomiais, temos aqui um 3, aqui temos este termo polinomial, que pode multiplicar com este, sendo de x ao quadrado menos 3 aqui nunca me vai aparecer, portanto não posso colocar em evidência. Portanto, basicamente é isto. Portanto, este termo, este seno ao quadrado e daqui, o que há em comum é um cosseno só, vai passar para trás, fica 3 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno de x ao quadrado menos 3. Agora, abre parênteses reto. Daqui sobre o quê? Sobre este 3. Seno ao quadrado já foi colocado em evidência. Sobre este cosseno de x. Eu coloquei em evidência um cosseno, mas aqui temos um a multiplicar por si próprio. Portanto, sobra um dos cossenos. Cosseno de x ao quadrado menos 3. Mais. Aliás, menos 2 vezes menos 2x vai ficar já 4x, é uma simplificação também. Daqui eu coloquei seno ao quadrado de x em evidência, aqui tem seno ao cubo de x, portanto sobra um seno de x. Daqui coloquei este seno em evidência, já não há mais nada, isto aqui já operou e falta-me este seno de x ao quadrado menos 3 e já não resta mais nada. Portanto, a derivação e a simplificação estão feitas. E pronto, por hoje é tudo. Espero que este vídeo vos tenha sido útil. Como habitualmente, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.